Obrigado. Queridos, lendo o texto de Juízes 2, eu quero contextualizar isso aqui para que a coisa possa lhe fazer sentido. Juízes 2 vai ter passado a libertação do povo do Egito, vai ter passado a questão de Moisés, né? Josué já havia passado também, pode se sentar, queridos, perdão, perdoa. Então já havia passado, né? O povo já havia sido, né, liberto. Josué agora é morto. E as pessoas já não lembram mais de Josué. Obrigado, Zé. As pessoas não lembram daquilo que, como um povo de Deus, eles haviam passado. Queridos, esse texto ele é muito forte e ele fala muito de família. Eu não quero trabalhar a questão da paternidade somente masculina. Eu quero entrar num contexto e seguramente não, provavelmente, a mensagem de domingo é uma continuação daquilo que o Espírito Santo tem trazido e me provocado sobre a necessidade nossa como igreja nos dias de hoje. Isso aplica no âmbito familiar, isso aplica no seio da igreja. Então a gente precisa pensar, e eu estou pegando aqui a pessoa de Josué, uma pessoa que Deus levantou, ele edificou, por ele o povo encontrou grande favor, ele morre, e aquelas pessoas que eram contemporâneas dele, não seguiu os ensinamentos, não ensinou, não multiplicou os conhecimentos. Queridos, a gente precisa pensar a nossa vida espiritual, a história, os acontecimentos, os dados históricos, é uma verdadeira pedagoga da nossa vida. Conhecer a história dos nossos pais, conhecer a história do nosso passado, nos ensina muito. Nos ensina muito. A gente vai entender muita coisa do que devemos fazer e coisas do que não devemos fazer. Então aqui nós temos um texto clássico que havia passado uma geração. Alguém de nós aqui vai ficar para a semente? Não vai. Todos nós um dia não estaremos aqui mais. Agora olha que interessante, nós estávamos aqui, cantamos algumas músicas, e cantamos aquela música Salta o Cabo da Nau. O escritor daquela música, ele faleceu mês passado, o compositor daquela música. Ou seja, há quantos anos ele compôs essa música, esse corinho, e por mais quantos anos a igreja vai continuar cantando esse corinho? Ou seja, será que alguém vai falar do que nós fizemos? Será que alguém vai ensinar do que nós vivemos? Quais são os aprendizados? O que nosso precisa perpetuar? Quanto dos nossos filhos, né, serão parte daquilo que nós construímos na vida deles? Quanto que nós estamos ensinando os nossos filhos e quanto que nós aprendemos dos nossos pais? Porque se a gente não é bom, pensa bem, aqui eu quero fazer uma aplicação muito séria. Se eu não sei contar a história do meu pai terreno, dos meus pais, como eu vou saber contar a história do meu pai celestial? Se eu não sei falar dos meus pais, a quem eu fui criado por eles, fui alimentado por eles, fui vestido por eles, como que eu vou saber falar de Deus?
Como que a gente vai saber discernir as coisas? Queridos, nós precisamos conhecer sobre ambiente, precisamos conhecer sobre geração ou gerações, precisamos pensar sobre legado. Esse texto ele é muito profundo e ele vai dizer aqui, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois daquela geração que morreu, se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor. Queridos, presta atenção, será que o Vitor não vai saber falar da minha vida ministerial? Será que o Vitor só vai saber falar do papai que cuidou dele, que botou comidinha na boca dele e vestiu ele? Será que os nossos filhos vão saber entender a mensagem, vão nos ver como servo de Deus? Como que essa geração que já dormia, errou de não deixar algo para a geração que vinha, ou a geração que veio não aprendeu? Então os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Ou seja, se eles não foram ensinados, ficou fácil errar. Por que levantou uma geração que não conhecia o Senhor? Qual o resultado de não conhecer a geração passada? As experiências da vida podem nos ajudar, sim ou não? Erramos quando não conhecemos a história, erramos quando não conhecemos a vida, erramos quando não direcionamos os nossos filhos. Queridos, nós vamos errar enquanto ministério, se nós não direcionarmos uma outra geração que nasce no nosso meio, seja como Guilherme de condição natural, ou seja, os novos convertidos que aqui chegam. Não é porque eu, você, uma maioria já tem um discipulado, já tem uma vida, talvez 10, 20 anos de caminhada no Evangelho, que a gente não precise pregar, trazer ao púlpito uma mensagem de arrependimento, de conversão, de ensinamento, de direcionamento. Porque o público, ele vai sempre transitar em vários níveis. Estão entendendo? Então, às vezes eu vou no culto e eu falo assim, ó, a mensagem hoje foi rala. Existe mensagem rala, fraca? Ou a mensagem que o Espírito Santo trouxe foi para uma direção, para um crescimento, para um fortalecimento para essa geração que não está preparada para comer coisas densas, profundas. Quando a mensagem talvez é uma mensagem que aos maduros parecem simples, o que nos cabe como igreja? Espírito Santo, o que você está ensinando aqui essa noite? Espírito Santo, quem está recebendo essa mensagem? Espírito Santo, que os corações estejam abertos, porque essa mensagem ela é importante para o seio da igreja. Estão entendendo, irmãos? Então a gente precisa pensar as fases. Os nossos filhos, né? O Guilherme hoje, pegando o Guilherme de novo como criança que está no nosso meio, são níveis de crescimento. Hoje é o ministério infantil, é a classezinha, né? Quase que berçário, depois primário, depois juniores. Você vai mudando o conteúdo para que você consiga introduzir no coração a mensagem que precisa ser gravada. Isso é importante? Claro, porque senão nós iremos reproduzir Juízes 2 novamente. Amanhã passa uma geração, Moriá já não mais existe,
o favor do Senhor não mais acontece na nossa posteridade. Os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos não vão saber viver uma vida espiritual. Quer dizer, não tem como desconectar a vida da igreja da vida da família. Porque quando eu estou falando do Guilherme, eu estou falando de família. Como eu estou falando do Guilherme, eu estou falando da igreja. Isso aplica a cada um de nós. A fé vem de que forma? Por ouvir? E ouvir a Itatiaia? Não. Ouvir a palavra. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Eu ouvi música de adoração, aumenta a minha fé? Não é a mesma coisa. Não é tão denso. Não é tão forte. Não é um alimento que traz tanta substância. A gente precisa pensar isso. Passa por nós essa reflexão. Abra comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Eu paro aqui. Aqui agora nós temos outro contexto. O apóstolo Paulo escreve para os hebreus e ele vai falar sobre disciplina. Disciplina é papel de quem? Quem disciplina alguém? Os pais. A disciplina é um papel, né, dos pais. E aqui Paulo vai dizer, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Pastor, a minha vida espiritual, ela é um alto e baixo. Pastor, a minha vida, eu não dou conta, eu peco, e quando eu vejo, eu já pequei de novo, e eu estou vivendo em pecado. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, é preciso resistir até o sangue. É preciso resistir até de que forma que você já não viva por você. Quando fala de sangue, está falando de cruz. Porque ali foi derramado sangue. Então, para que verdadeiramente a minha vida seja uma vida de santidade, eu desvisto do meu eu, para eu viver outra vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, deixa eu te falar, o passo para uma disciplina, para um entendimento, que não é sobre o que nós pensamos, não é sobre o que nós queremos, nós só vamos vencer, vamos viver uma vida vitoriosa contra o pecado, quando a gente resistir ao ponto de nós mesmos estarmos na cruz. Na cruz. E a gente precisa pensar isso. Verso 5, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida. Olha, vocês esqueceram. Esqueceram. Quem que esqueceu? Vocês lembram que alguém esqueceu? Lá em Juízes, alguém esqueceu alguma coisa? O povo de Israel havia esquecido os ensinamentos dos pais. Ou não gravaram, ou não registraram, ou não valorizaram os ensinamentos. Hebreus 12, Maico, verso 4. Hebreus 12.
caminhando comigo, entenderam o que eu falei? Ou seja, para haver disciplina, é preciso resistir ao ponto de sangue, ao ponto da cruz. E não podemos esquecer aquilo que nós já aprendemos. Nós não podemos esquecer aquilo que nós já aprendemos. Hoje nós aprendemos que quando nós não trazemos sobre a nossa vida esse legado espiritual, essa continuidade espiritual sobre a nossa vida, nossos filhos vão sofrer os danos. Quando os nossos filhos continuam a nossa história, continuam a nossa vida de fé, eles vão ser livres, verdadeiramente livres, de condenação, de desafios, de dificuldades. Queridos, nós precisamos pensar a respeito dessa condição. A Bíblia vai nos dizer, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá. O que a Bíblia está dizendo? Então eu não posso esquecer. Se eu tenho que trazer, quer dizer, não esqueça. Não esqueça das coisas que são importantes espiritualmente na nossa vida. Queridos, e preste muita atenção. Nós precisamos entender a importância de uma continuidade espiritual. Não é sobre o pastor Alisson, não é sobre a história de Moriá, é sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Se eu não sei falar a história dos meus pais, como vou falar a história do meu Deus? Que tanto nós sabemos falar do nosso Deus? Será que a gente, na mesma frequência, brincou, passeou com Deus, Pai, como nós fizemos com os nossos queridos? Será? Zé, desliga o retorno, fazendo um favor. Não tem que desligar. Zé, desligar aqui mesmo, tá? Pode desligar aqui no botão. Eu acho que não vai adiantar, não. O retorno não está alto para mim. Queridos, então a gente precisa pensar de que forma que realmente a gente não vai deixar, não vai perder a essência daquilo que nós precisamos valorizar como importante. Queridos, preste muita atenção. Nós estamos falando de uma condição, de uma disciplina. O apóstolo Paulo vai trazer aqui agora, ele vai falar a respeito de uma paternidade, de algo a filhos. E eu quero construir os dois lados. Eu sou filho, mas também sou pai. Eu sou filho de Deus e eu deixo um legado tanto para filho terreno quanto para filhos espirituais. Isso passa por todos nós. Então vamos pensar aqui, continua o verso 5. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. O que o texto está dizendo? Oi? Continuando, Hebreus 12, 5. E eu vou continuar agora só Hebreus 12 até o 13. Então marca o dedo aí, ok? Então eu estou continuando a leitura do 5. O que Paulo está dizendo aqui, ele foi lá em Provérbios, Paulo aqui está aplicando Provérbios 3. Então, o texto que eu li agora, que está dentro de Hebreus, é Paulo falando lá de Provérbios. Olha a importância de Provérbios. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. A gente precisa pensar essa condição de não desprezar a correção. Quanto filho de Deus, eu não posso desprezar a correção.
Queridos, como que flui a correção de Deus? Não é uma ação de Deus para conosco? Nós não gostamos quando Deus nos dirige algo, se move para falar através da palavra, ou por alguém que ministra nas nossas vidas, e que a gente tem a convicção de um agir de Deus na nossa vida? Não é legal? Quando o próprio Deus age na nossa caminhada, é um cuidado dele. Ou seja, Deus não tira os olhos de nós. Às vezes a gente fala assim, parece que Deus esqueceu de mim. Gente, Deus não esquece de nós. Deus não esquece. Às vezes nós esquecemos do nosso Deus, esquecemos da história do nosso povo, esquecemos a nossa fé, não trazemos à memória aquilo que realmente é importante, desprezamos a correção que vem do Senhor e até desanimamos quando somos corrigidos. Eu estou vivendo essa dificuldade, eu estou passando por isso, parece que Deus esqueceu de mim. Será? Será? Queridos, a gente precisa pensar, sobre essa condição, dessa correção, desse agir de Deus. Se eu não posso desvalorizar a correção de Deus, é necessário corrigir os nossos filhos? É necessário exortar os nossos filhos? Claro que sim. Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Queridos, nós não estamos falando aqui de uma agressão, nós não estamos falando aqui de algo assim destruidor, é algo que a varada que a gente leva é proporcional ao tanto que a gente erra o caminho. Se eu estou no caminho e às vezes eu erro um pouquinho, ele pega o cajado dele e só põe a gente para endireitar. Se eu estou lá na frente, ele vai pegar o cajado e vem aqui. Não é assim que o pastor faz com a ovelha? O cajado ele tem dois lados a ser usado. Um lado é para ele pegar a ovelha e puxar ela. O outro lado é para dar uma batidinha nela, para cá. Então funciona assim. Quando você está desviando muito, a força é maior para você voltar para o caminho. Quando os nossos filhos fazem uma coisa muito errada, a correção precisa ser maior. A exortação precisa ser maior. O direcionamento precisa ser maior. Então, porque o Senhor corrige a quem ama. Quando nós não trazemos um direcionamento, quando nós não corrigimos nossos filhos, nós não amamos. Queridos, prestem muita atenção. Um povo ou uma nação pereceu, sofreu, porque não mais lembrava do favor de Deus. Nós temos favor de Deus a ser lembrado, sim ou não, queridos? Nós precisamos trazer isso à memória ou não? Onde nós estaríamos hoje se não fosse o Senhor na nossa vida? Então a gente precisa pensar, será que é difícil falar de Deus para os nossos filhos? Ou nós não os conhecemos? Nós não sabemos quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo? É algo tão distante da gente? A gente não pode realmente desprezar. O filho precisa ser, o filho precisa estar imbuído de um não errar o alvo, não errar o caminho, porque eu já ensinei anteriormente. Quando o filho é pequeno, eu já semeio, eu já planto no coração dele qual é a direção. Filho, o caminho que o papai espera para você é aqui, ó. Filho, não tem outro caminho a não ser que, filho, qualquer coisa que você desvia desse caminho, você vai sofrer o dano. Não é sobre o papai, é sobre a sua vida. E a gente precisa pensar isso. É fundamental.
Queridos, é fundamental lutar contra o pecado. Alguns de nós que temos filhos, ficamos satisfeitos. Glória a Deus. É preciso, queridos, pensar essa caminhada, é preciso pensar esse direcionamento a filhos. Queridos, o que é exortar? Porque a Bíblia vai nos dizer, não despreze a exortação ou a correção, não despreze. Né? O versículo 5, ele vai trazer isso para nós. Não esqueça a exortação que lhe é dirigida. Não podemos esquecer a exortação. O que é exortar? Exortar é falar bravo. Exortar é gritar. Exortar significa encorajar. Exortar significa aconselhar, advertir, incentivar os outros a seguir. Incentivar ou exortar é um chamado para viver de acordo com um princípio que se espera. Como que eu vou exortar o meu filho a andar no caminho que eu espero, se eu nunca mostrei para ele qual é o caminho? Filho, você não pode fazer isso. Por quê, pai? Eu já falei por que ele não poderia fazer? Ele não vai entender. Então nós precisamos anteriormente, antes do erro, filho, aqui é o caminho, andai nele. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se você não apresentar a verdade, que é o caminho, você não vai saber se você está desviando dele. Se não tiver uma placa na rua e nada que me mostre que ela é contramão, como é que eu vou saber que é contramão entrar numa rua? Primeiro tem que ser dado algum direcionamento. Aqui é proibido, aqui é sentido único, tem que ter placa. Para eu ser multado, tem que ter uma placa. Alguém tem que ter falado assim, se você está errado. Não é alguém depois que eu cometi o dano que vem me falar e eu tenho que adivinhar. Então é preciso pensar essa condição de exortar. E eu quero desvestir toda a condição de no sentido de agressão, no sentido de palavras duras, no sentido de castigo. Eu quero pensar, quero que a gente pense um pouco, e eu quero entrar nisso provavelmente domingo. De que forma que nós encorajamos a entrarmos numa vida espiritual? De que forma que nós apresentamos a uma próxima geração o caminho, a verdade e a vida? De que forma que faz sentido? Quão nós sabemos aconselhar? Como que nós sabemos advertir? De que forma que, olha, é muito melhor aqui. Se você não entender que esse caminho aqui, ó, ele é mais seguro, eu te advirto. Você pode até dar uma volta aqui, você vai chegar lá na frente. Mas eu não vou te responsabilizar, eu não tenho como me responsabilizar ou te guardar em caminhos que não são os caminhos do Senhor. A gente precisa pensar, queridos, o que é incentivar. Liberar uma palavra de bênção e falar assim, filho, daqui até ali é longe, mas você dá conta. Filho, eu confio que você consegue chegar lá. Nós precisamos pensar o que é encorajar, o que é direcionar, de forma que a pessoa olhe e fala assim, eu vou tentar. Talvez eu até não dê conta, mas eu vou tentar. Alguém acredita em mim?
A gente precisa pensar isso. O que é incentivar? O que é nós pegarmos algo que para alguém é dúvida, que para alguém talvez seja uma incapacidade, e nós, pelo poder da palavra, imbuir, colocar dentro dela algo que seja motriz, algo que seja poderoso, algo que seja como uma bateria, algo que faça, que gere nela vontade de caminhar e força o suficiente para ela não parar. Estão entendendo, irmãos? A gente precisa pensar o que é construir na vida dos nossos filhos. Queridos, nós somos chamados a edificar. Nós somos chamados a colocar no coração das pessoas algo poderoso, que é o Espírito Santo, para aqueles que não têm. Se você entender o Cristo, se você entender que Jesus é o caminho, vai vir algo sobre você que vai te capacitar, que ao longo da sua caminhada, está lá em Isaías, se eu não me engano, você vai ouvir uma voz: esse é o caminho, andai nele. Queridos, a gente precisa pensar, porque não é sobre briga, não é sobre vara, mas algo que a gente precisa antes produzir no coração dos nossos filhos, produzir na mente dos nossos filhos, trazer de forma que assim gere uma paixão, algo realmente contagiante no coração deles. Quando alguém vira para você e fala assim: eu vi um filme ontem, mas o artista morreu no final. Qual a vontade que você tem de ver o filme? Nenhuma. Deus me livre. Não, não. Ah, mas é porque o filme é legal, contou a história. Gente, você não vai ver esse filme. Você não vai ver esse filme. Raramente você vai ver esse filme. Porque como nós falamos, a forma que falamos é poderosa. Poderosa. A gente precisa pensar de que forma que nós realmente somos ousados, usados, capacitados, fortalecidos, direcionados pelo Espírito Santo para conduzir algo. Queridos, a coisa mais preciosa que eu tenho é a minha esposa e o meu filho. É alguém que eu vou ser cobrado de uma virada de chave, de um sentido para a vida. E eu preciso pensar de que forma que eu alcance o coração deles. De que forma que eu consiga plantar algo no coração que o Senhor vai fazer crescer. Algo que se mantenha em produção. Algo que não para. Algo que cresce e dá fruto. Algo que contagia. Então o que é exortar? É encorajar. Encher o outro de coragem. Aconselhar. Como que eu vou aconselhar se eu não tenho a mínima capacidade? Então eu preciso me preparar. Eu preciso pensar sobre o ambiente, sobre a geração. Eu preciso voltar lá no Josué e voltar, peraí. Gente, eu preciso saber falar a minha história. Eu preciso saber falar da minha história, da história do meu Deus. Eu preciso saber falar da história dos meus pais. Eu preciso, quando eu estiver dormindo com o Senhor, no coração do meu filho, as minhas vitórias façam sentido, direcione ele. Aquilo que eu tenho de experiência, aquilo que os nossos pais deixaram, faz sentido para nós e é passado. Parece que a gente vive rompendo gerações, desconectando de coisas que realmente são fundamentais na nossa vida. A gente precisa pensar, queridos. Nós somos mais inteligentes, mais capazes de produzir coisas maiores. Então, entendendo que exortar é algo muito maior,
Irmãos, é prazeroso demais quando você vê resultado daquilo que você fez. Quando você vê uma obediência porque você deu uma chinelada, irmão, corta o coração da gente. E às vezes você deu uma chinelada de uma coisa que você nem instruiu direito. Você não preparou o coração da pessoa antes para poder andar no caminho. Quem deveria às vezes levar a chinelada é a gente mesmo. Verso 7, Hebreus 12, 7. É para a disciplina que vocês perseveram. É para a disciplina que vocês perseveram. Queridos, a caminhada do Evangelho, ela precisa ser de perseverança. O que é perseverar? Continuar tendo êxito. A gente precisa continuar fazendo certo. Então, as nossas orientações, aquilo que é uma disciplina? É um conteúdo. É aquilo que foi dado a alguém para que ela aplique. Qual que é a disciplina da matemática? Eu vou dar número, eu vou dar conhecimento para que a pessoa consiga processar números. A disciplina de história, eu vou dar a ela conhecimento que ela vai entender como que as coisas aconteceram. Então, é para a disciplina que vocês perseveravam. Agora, como que eu vou perseverar na fé se eu não construir propriedade de conhecimento? Se eu não conheço história, se eu não tenho sabedoria, aquele que não tem sabedoria, peça que Deus dá livremente. Então, que nós precisamos pensar, é disciplina para perseverar. Perseveramos para a disciplina. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? A Bíblia fala de uma condição que todo pai que tem consciência, ele corrige. Todo pai consciente, ele corrige. Mas se estão sem esta correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha que coisa, quando nós não trazemos exortação aos nossos filhos, eles se tornam bastardos. E de novo, eu não queria pensar nessa correção, nesse sentido de vara, de couro, de grito, de salavanco. Eu quero pensar com você, quando nós não investimos tempo, não dedicamos conhecimento, não transferimos conhecimento para os nossos filhos, nós estamos fazendo dele verdadeiramente o quê? Bastardos, queridos. Bastardos. Os nossos filhos precisam, em cada fase, conhecer um pouquinho de nós. É muito legal quando eles são pequenininhos, eles acham que a gente é verdadeiros heróis. Papai e mamãe resolvem tudo, dá conta de tudo. Mas chega numa fase que eles têm certeza que a gente não passa de bobo. E é porque até eles mesmos sabem, no linguajar deles, passar a gente na farinha. Então a gente precisa pensar, como que os nossos filhos nos veem? Porque houve um tempo que era como heróis, mas chega uma hora que já não mais. Meu pai não sabe mexer no celular, meu pai não sabe usar um computador, meu pai não consegue fazer isso, meu pai, você vai vendo vários cenários, meu pai não sabe algumas coisas. Quando eu falo pai, eu estou querendo dizer, né, os patriarcas, né, papai, mamãe, né, a nossa história vai andando. Então, o que os nossos filhos enxergam da gente? Um pai que não ama ou exorta é como se não existisse para um filho. Quando o filho é bastardo,
Qual que é a diferença de um filho sem uma presença dos pais? Queridos, eu queria que a gente pensasse, agora eu quero direcionar um conteúdo muito mais psicológico, psicanalítico. Uma criança sem pais, ou sem a presença de um pai, e me perdoe as irmãs, a presença do pai faz uma diferença muito maior. Uma criança sem essa figura de paternidade, ela tem perdas de autoestima. Ela tem dificuldade de confiar em outras pessoas. Ela tem dificuldade ou ela tem um atraso no seu desenvolvimento psicológico. Ela tem conflitos psicológicos e cognitivos. O que é cognitivos? Dificuldade de linguagem, de comunicar bem, dificuldade de pensamentos, dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio, dificuldade de capacidade de compreender as coisas, dificuldade de percepção das coisas. Ela tem distúrbios comportamentais, pode ter comportamentos agressivos. Ela tem complexo de inferioridade e rejeição. Ela desenvolve depressão com mais facilidade e outras doenças psíquicas. Ela tem um baixo rendimento escolar. Ela tem problema de identificação sexual. E ela não reconhece limites e regras de convivência social. Só algumas coisas. Agora, quando o pai existe e ele não faz diferença na vida, é a mesma coisa. Então não é sobre ter pai, é sobre a gente abrir mão, é a gente deixar de exercer o melhor do que nós podemos fazer para as gerações passadas, para que gere nas gerações futuras resultado. Estão entendendo, irmãos? Quando o povo de Josué não mais sabia quem eles eram, da onde eles tinham vindo, eles erraram, eles perderam a direção. Eles começaram a fazer outras coisas, cada um se guiou pelo seu coração e pela sua paixão. E todos eles sofreram danos. Lê lá toda a história de Josué. Então, quer dizer, a gente precisa pensar aquilo que nós devemos fazer. E o meu objetivo aqui hoje é aguçar, é começarmos a pensar de que forma que nós vamos lançar sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, de que forma que nós vamos encorajá-los, de que forma que nós vamos aconselhá-los, de que forma que a gente vai advertir, porque o jeito que a gente fala diz muito, de que forma que a gente vai incentivar, encorajar, para que possam viver um propósito, viver um chamado, para que não sejam pessoas limitadas e dependentes. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, o Senhor é Deus poderoso que nos ensina tantas coisas. Pai, se nós não sabemos falar dos nossos papais terrenos, como nós vamos saber falar do Senhor? Pai, nós queremos ouvir mais o Senhor. Nós queremos te entender mais, Senhor. Pai, quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós podemos ensinar da tua pessoa. Quanto mais o Senhor é por nós, mais nós conseguimos, ó Deus, semear aquilo que o Senhor é, plantar no coração das pessoas. Pai, essa palavra não tem por nenhum objetivo trazer, ó Deus, contenda no lar, trazer força, mas amor, direcionamento, graça,
favor do Senhor. Pai, eu quero aprender mais essa noite a aguçar o coração dos nossos filhos, a colocar no coração deles, ó Pai, a confiança que vem do alto, não neles mesmos, mas de forma que eles sejam capacitados, ó Deus, encorajados a alcançar, a vencer, para serem vitoriosos, para aprender do Senhor. Pai, nós não queremos negligenciar, ó Deus, o nosso legado de pais. Pai, nós queremos produzir no coração dos nossos filhos crescimento. Pai, nós queremos produzir no coração dos nossos filhos espirituais santidade. Pai, que eles possam, ó Deus, entender que pecado é tratado na cruz. Pai, é até o sangue. Pai, é até o sangue. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha nos conduzir. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, nós queremos, ó Deus, realmente sermos, ó Deus, atalaias do Senhor na vida dos nossos filhos. Filhos, ó Deus, de sangue, filhos espirituais. Pai, queremos provocar. Pai, queremos essa noite aqui abrir, ó Deus, uma provocação em nós, para que possamos, ó Deus, a cada dia, mais e mais, alcançarmos a Tua graça, alcançarmos o Teu favor. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o Teu querer, opera, Senhor, o Teu realizar, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, nós não sabemos fazer isso, nós não temos as melhores palavras, Pai, nós não fomos muito bem treinados nisso, Pai, nós também precisamos ser encorajados, Pai, nós também precisamos ser aconselhados, Pai, nós também precisamos ser advertidos, ó Pai, Pai, que nós realmente possamos, ó Deus, lançar obra, edificar, ó Deus, fundamentos, Senhor, para a Tua graça, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, gerar fundamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu